Fala pessoal, mais um episódio, olha ali, ó, 22º episódio. E hoje nós trouxemos uma convidada, né, Ale? Uma convidada que já veio aqui no nosso podcast, que é a doutora Regiane, e tá vindo aqui hoje com um tema muito polêmico. Um tema muito polêmico. Eu vou me controlar, né, Ale? Nós vamos criar uma situação aqui para tentar manter um controle, porque cada vez mais vem uma pérola do governo federal. Né, Ale? Fora da curva. Doutora Regiane vai falar aqui sobre um novo decreto que foi assinado aí essa semana. Nós fizemos aqui o podcast correndo porque é um assunto de extrema importância. É uma coisa muito perigosa aí para pais, alunos, professores, né, em geral. E a gente tem uma vantagem aqui, a gente tem o Luigi também para falar do dia a dia aqui, né, de como ele é na escola, né, e como é que os professores vão se virar com essa nova lei. Então, muito agradecido aí pela doutora Regiane de fazer assim, correndo, de vir aqui e nos ajudar aí a explicar para o nosso público aí o que vai acontecer daqui para frente. E aí, filhote? Ó, do lado da sua neuro aí... Cara, ela já veio aqui, né? Foi o segundo episódio. Sim. E agora no 22º ela tá aqui de volta. A gente ainda falou que ia ter que ter parte 2, porque, todos os assuntos que ela agrega é muito incrível. É muita coisa, né? E doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Nós temos aqui uma pérola. Decreto 12686/25. Vamos dissecar isso aí, doutora? Vamos. É um prazer e eu passo o microfone para a senhora. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite novamente. Agradeço a vocês, agradeço a Kerly, a equipe técnica, pela minha presença. E vamos falar vamos falar a respeito. É lógico que tudo tem os prós e os contras, né? Sim. Mas, neste momento, a gente sente que haverá um grande abalo na educação nacional por conta deste decreto. Tá. Por conta dessa canetada, na verdade, porque o decreto ele é autoritário, a gente sabe, né? Sim. Que se fosse um projeto de lei que tivesse passado pelo Congresso, se fosse um projeto que tivesse ouvido a comunidade escolar, a comunidade PCD, que tivesse ouvido as famílias e os estudantes, enfim. Mas não aconteceu isso, foi de forma bem autoritária e equivocada. Né? Exatamente isso, exatamente. A gente sabe muito bem que esse decreto é do nosso chefe de Estado, né, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e não quero nem estar falando aqui sobre as coisas que ele já falou essa semana, né, Ale? Não vou nem falar nada, mas deixa quieto, vamos falar só do decreto. Eu percebi, doutora, mas a gente quer ouvir muito isso da senhora, que ele está tirando a responsabilidade, vamos falar no vocabulário bem, não é chulo, mas bem direto, bem direto, né? Ele está tirando a responsabilidade de um para botar no outro. Ele está tirando ali a responsabilidade da saúde para colocar na educação. Só que ele quer botar na educação coisas que cabem à saúde. Porque a gente está falando de laudo, né, Ale? Exato. Depende da área da psicologia, depende de um médico para assinar. E aí, doutora? As escolas agora vai ter que ter médico lá dentro, vai ter que ter psicólogo lá dentro? Como que vai funcionar isso? E detalhe, quem vai arcar com esse custo? Eu já sei que é o consumidor, mas eu vou jogar para a doutora. Exatamente, olha só. O governo federal, de forma bem equivocada, particularmente o próprio presidente da República, assina um decreto onde ele tira algumas das responsabilidades que ele já tem, inclusive garantidas por lei. Porque nós já temos leis no país que garantem alguns direitos, inclusive a própria LDB, que ano que vem faz 30 anos. E é a lei brasileira das diretrizes da nossa educação. Então, é lógico que ela necessita de atualizações constantes, porque a gente vai evoluindo, as coisas vão melhorando ou piorando e precisam de alguns ajustes. Mas, o que acontece? O decreto, ele tira alguns direitos já garantidos, inclusive pela própria LDB e por outros dispositivos, como é o caso da Lei Berenice-Piana, como é o caso da Lei Brasileira de Inclusão, enfim, algumas leis que nós já temos. O que acontece é que, a partir desta lei, ele ainda, esse decreto ele vem reforçando um parecer 50, que saiu há pouco tempo do Conselho Nacional de Educação, que diz que as escolas não têm necessidade de laudo. É óbvio.
Porque escola é escola, saúde é saúde. Então, para a criança ser inserida na escola, para que a matrícula seja efetivada, não há obrigatoriedade do laudo. Sim. Mas para a inserção da criança com deficiência na escola, tem necessidade de um documento, de um relatório, um laudo médico ou de uma equipe multidisciplinar, justamente para auxiliar a parte pedagógica, os professores, na condução pedagógica e educacional desta criança na escola, o adolescente, enfim, do estudante. Uhum. Só que agora, por conta do decreto, os professores, eles receberão estes alunos e farão um parecer, farão uma análise educacional, que é o estudo de caso, que trata o decreto. O decreto tem um capítulo inteiro que fala sobre esse estudo de caso, que o professor, que é o pedagogo, ele vai fazer um estudo de caso sobre as questões educacionais daquele estudante e, inclusive, vai, através da família, entender quais são as questões psicossociais também deste estudante. Uau. Ou seja, o professor, que já tem uma bagagem imensa, uma sobrecarga imensa de tarefas, vai ter mais esta tarefa. Outra situação é que, com este parecer do professor, este estudante ele pode ou não fazer uso do atendimento educacional especializado, que é o AEE. O AEE é a sala especial, que ele é concomitante ao estudo regular. Não ao mesmo tempo, mas concomitante. O que seria isso? O aluno estuda na sala regular, mas todo aquele aluno com deficiência ou dificuldade participa, então, deste AEE, que é um atendimento educacional especializado. Com o parecer do professor, o aluno vai ou não para este AEE. Antes nós tínhamos, através de lei, a necessidade e a obrigatoriedade dos alunos com autismo, altas habilidades, superdotação, TDAH, deficiência intelectual, enfim, alunos com deficiência teriam que ter um PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é algo que a gente fala muito, da necessidade do PEI. E que é super importante. Super importante. O aprendizado do aluno é super importante. Exatamente. E o professor, ele, com o laudo que vinha antes dessa equipe multidisciplinar da área da saúde, ele conseguia construir um PEI de forma mais adequada. Sem o laudo, ele vai ter essa dificuldade. Inclusive, o decreto nem cita o PEI. Ou seja, o PEI não vai existir mais. O que vai existir é um PAE, PAEE, que é um plano de atendimento de educação individual. E aí, o profissional do AEE, ele vai construir o PAI para aquele aluno que tem um parecer do professor regular. Entenderam a bagunça? Sim. E aí, no caso, se pega lá, por exemplo, uma profissional da educação que não tem conhecimento, como é que faz com a criança? Não faz. Jesus. Porque o que acontece, inclusive com o próprio decreto, que existe um capítulo no decreto falando sobre isso, que é a formação agora dos professores que vão atender os alunos com deficiência nas escolas. A LDB, que é a Lei de Diretrizes para a Educação Nacional, ela fala sobre a formação do profissional de educação, ou seja, desde a gestão até o apoio escolar. Os professores que atuam na LDB, através da LDB, os professores que atuam na inclusão escolar, com alunos com deficiência, eles têm que ter ensino superior na graduação, ou seja, pedagogia ou licenciatura, e mais a especialização na educação inclusiva. E muitos deles, inclusive, justamente naquela deficiência. Então, vamos supor, se o professor ele vai atender alunos com autismo, com deficiência intelectual, ele vai ter que ter uma especialização também, teria que ter na LDB, uma especialização também naquela especificidade. Atualmente, por conta deste decreto, as escolas, os professores, não têm mais necessidade de uma especialização. Ou seja, pode ser o professor pedagogo ou o professor formado na licenciatura com um curso de capacitação de 80 horas. E aí quem paga esse curso? Bom, geralmente é o próprio professor quem paga. Mais um curso para o professor, que já ganha muito bem. O decreto, ele diz que o governo federal vai disponibilizar cursos para capacitar os profissionais. Só que a gente sabe como funcionam os cursos, principalmente cursos da plataforma do governo federal. Teoria, só teoria.
Os professores não necessitam de mais teoria, porque teoria por teoria eles fazem na graduação. Mas sabe o que eu vejo, doutora? Inclusive eu quero falar com o pessoal de casa agora. Tentar entender meu raciocínio. A gente tem aqui 3 pontos. A gente vai ter o consumidor, que é o pai e a mãe. A gente está falando em escola privada. Primeiro para escola privada, depois a gente vai para a pública. Aí nós temos o professor e nós temos o dono da escola. Se o professor vai avaliar o aluno, ele vai acabar e entender que aquele aluno precisa realmente, ele vai trazer mais custos para a escola. O dono da escola, na prática, não estou falando na teoria, vamos falar na prática, ele vai chamar esse professor no canto e falar, você tem certeza? Vai criar uma situação, Ale, entre os professores e os donos das escolas, porque automaticamente vai ficar nas mãos dos professores o aumento ou não de gastos por parte do empresário dono da escola. Entende? E aí se chega... Veja, é o que eu estou falando, é a prática. É a prática. Chega isso para o professor da escola, o ano que vem ele aumenta a escola e aí entra na história o pai, que vai acabar pagando 10, 12, 15% a mais na escola. Oi, Luigi. Nada não. Não, pode falar. Pensou em alguma coisa? Não, mas fala, pensou. Isso que eu acho interessante, né? Porque no papel é muito legal, assim, vamos pensar, não, vai ter o professor que vai fazer um curso e tá tudo bem. Não. Primeiro tá tirando a responsabilidade da saúde. A gente sabe muito bem que para avaliar hoje um TEA é uma responsabilidade muito grande. A doutora avaliou, pra isso, a né, doutora gente? avaliou meu filho, Sim. né? A doutora que fez avaliou também o Luigi. É uma coisa muito Sim. séria, não é brincadeira, né? Para passar por um professor que tem que estar ali no dia a dia dando aula, lecionando e etc, entendeu? Quem que faz o diagnóstico da criança com deficiência? Diagnóstico? A área da psicologia, É da da psicologia. terapia, é terapeuta. E essa lei, ela faz o quê? Eu não entendi direito. Ela tá mandando a bronca para a escola. De fazer o diagnóstico. Pelo que eu entendi da doutora, sim, vai ter um Então- professor que vai se preparar para isso. Então agora todos os professores agora vão ter que ter o mesmo curso que a doutora tem. É isso. Peraí, vamos em partes, né? Tá. O que acontece é o seguinte, os professores, eles não vão fazer o diagnóstico. Diagnóstico continua sendo da área da saúde. Tá. O diagnóstico, ele não serve apenas para a escola. Então, qualquer criança ou adolescente ou pessoa que vai buscar um diagnóstico com um laudo, este diagnóstico, este laudo, ele vai servir para a qualidade de vida da pessoa. Tá. Para a educação. Então o porque SUS ainda vai fazer, vai continuar. O SUS nunca fez, não faz. Não faz? Então vamos por partes. Tá bom. O professor, ele não vai fazer esse diagnóstico. O diagnóstico, ele ainda é de caráter da saúde. Quem faz são os profissionais multidisciplinares, ou seja, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, neurologista, psiquiatra, psicólogo, enfim, fonoaudiólogo, né? O diagnóstico ainda é da área da saúde. Tá. O que acontece com o decreto é que ele diz o seguinte, que não necessita mais de laudo da saúde para que essa criança seja inserida na inclusão. Ou no AEE. Então, vai depender do professor avaliar. Vai depender do professor avaliar de forma educacional. Isso. E a questão psicossocial, ele vai depender do relato da família para poder incluir este aluno, então, numa sala especial ou no AEE, certo? Vai cair no que eu falei. E aí, o que acontece... Deixa eu vou só fazer o recorte. Uhum. Daí, o que acontece? O laudo, ele continua sendo necessário para o ser humano, Sim. justamente para ele conseguir várias outras coisas, Sim. ou seja, qualidade de vida, terapias, direitos, enfim, várias coisas. Mas na educação, eles estão tirando o caráter do laudo que antes todos os professores utilizavam e é super necessário que se tenha o laudo para que o professor consiga dar assistência não só educacional e pedagógica, mas com relação a todas as necessidades daquele sujeito dentro do ambiente escolar. Porque não é só questão pedagógica. Porque vamos supor que a gente tenha um autista de nível 1 de suporte, por exemplo. Ele não tem uma necessidade pedagógica, mas ele tem uma necessidade comportamental, de manejo do comportamento. Então, tudo isso ajudava o professor na construção do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que o decreto já descarta. Tá. Né? Outra situação, o professor, ele não vai fazer o diagnóstico, o que ele vai fazer é um parecer. Então, o aluno, ele não vai ter o diagnóstico nas mãos do professor. Não é isso. Então, não é que parou de ser obrigatório o diagnóstico da área da saúde e agora o diagnóstico da área da educação vai acontecer. Não é isso. A gente pode entender que caiu na informalidade, então. Isso, exatamente. Tá. Então, não é isso. Não é o professor que vai fornecer um laudo. Sim. Jamais, ele nem pode.
né? Ele não tem realmente estrutura de formação para isso. Mas ele cabe avaliar. Ele vai avaliar as questões educacionais e psicossociais, né, com relação ao contexto do aquele aluno. Tá. Mas ele não vai dar um diagnóstico, ele não vai falar, olha, seu filho é autista, seu filho é TDAH, seu filho é deficiente intelectual, seu filho tem altas habilidades. Ele não vai fazer isso porque ele não tem formação para isso. Educação é uma coisa e saúde é outra. Mesmo que exista dentro da sala de aula um professor que é psiquiatra, ele não vai fazer isso, tá? Então ele não vai misturar as coisas. Ele não vai começar a fornecer laudos. Tá. Não é laudo que ele vai fornecer um parecer, um estudo de caso para essa criança fazer parte ou não de uma sala especial, de uma sala com atendimento educacional especializado. Então, ou seja, o que vai acontecer com a maioria das crianças? Vão parar de ter laudos. Por quê? Porque de forma bem sorrateira, o que o governo federal está fazendo é tirando a responsabilidade do SUS com os laudos, porque hoje a maior parte de crianças e adolescentes que procuram o SUS para os laudos, principalmente de autismo, são crianças que receberam na escola uma solicitação, porque o professor não consegue dar conta de algumas situações. Então ele faz o quê? Chama essa família, fala, olha, nós estamos com tal problema, tal dificuldade na escola. Nós precisamos de um laudo para que essa criança possa ser inserida no AE e possa ter um plano de educação individualizado para estas questões. Tá. O que a família faz? Procura o SUS. Primeira coisa, procura o SUS. O BS, questões secundárias da saúde, e aí sabe que não vai encontrar aquele laudo. Por quê? Porque não tem profissional suficiente para emitir um parecer, um laudo. A saúde não tem protocolos, então assim, o SUS, ele não faz os protocolos que, por exemplo, eu faço, porque são protocolos com licenças internacionais e caras para fazer. O SUS não investe em protocolo para dar diagnósticos. Então, o que nós temos hoje são só crianças e adolescentes saindo dos consultórios médicos no SUS com uma possibilidade, uma hipótese de transtorno do espectro autista, por exemplo, só se for um nível 3 de suporte, porque é muito evidente. Crianças de nível 1 não conseguem nem esse diagnóstico. Por quê? Porque são crianças e adolescentes bem funcionais. Então, os médicos olham e falam, não, seu filho está andando, está falando, está comendo, está correndo, ele não tem problema. Próximo. Tá. Né? E aí, as pessoas ficam sem o laudo, porque não tem esse atendimento no SUS e às vezes ficam 2, 3, 4, 5 anos na fila de espera para ter. O que está acontecendo é o seguinte, as pessoas não estão conseguindo ter seus diagnósticos através do SUS e vão passar a não ter daqui para frente com qualquer certeza. Por quê? Porque as escolas não vão mais pedir, não vão mais solicitar, porque saiu fora do que a gente antes acreditava que era uma base legal para que essa criança tivesse os direitos garantidos. Então, o que acontece é o seguinte, esse professor não vai dar o laudo, não vai fazer diagnóstico. O que ele vai fazer é, de certa forma, atender aquele aluno da melhor maneira que ele puder, mas sem garantias de qualidade naquele atendimento educacional. Doutora, olha o que está acontecendo, Ale. A gente vai ter um problema muito sério político aí, cara. Sabe por quê? Não só político. Olha só. A gente recebeu, alguns programas atrás, um vereador de uma cidade pequena, sim, com 5, 6 mil habitantes, né? O Wesley. Nossa, gente boa demais aquele cara. Gente boa. Por quê? Porque a cidade dele é pequena e não recebe recurso. Porque o cara não tá nem aí. Lá, os grandes não estão preocupados com cidades pequenas, eles querem cidades grandes. Exatamente. A gente vai ter uma guerra muito grande entre municípios, cara, porque tem os municípios com mais capacidade, que obtêm mais recursos para poder investir na educação, e tem aqueles outros municípios pequenos que é uma vida para receber alguma coisa. Sim. Né? E aí a pergunta vem, significa dizer que as crianças dos municípios pequenos vão ter um acolhimento educacional, no meu entendimento, inferior aos dos municípios grandes, quando a gente fala na educação pública. Concorda ou não, doutora? Eu concordo que eles vão ter uma qualidade muito razoável, muito pequena, muito baixa em qualquer lugar do país. Porque o que Independente do município. Independente do município. Tá. Porque o que acontece, vamos nos apegar à questão da formação do professor. Vamos supor. Não melhorou. Na verdade, piorou e muito. Porque o que antes era considerado razoável como formação do docente... A partir do decreto, passa a ser muito baixa a formação desse docente, porque assim, ele vai ter um curso superior na área pedagógica ou na área de licenciatura, seja licenciatura em português, em matemática, em artes, enfim.
o pedagogo e um curso de capacitação de 80 horas. Entendem? Que antes era, com a LDB, é obrigatório a graduação pedagógica ou na licenciatura e a pós-graduação, a especialização. E não apenas uma, mas diversas. Geralmente naquelas áreas em que o professor está atuando como professor de inclusão ou como professor de atendimento educacional especializado. Então, o que acontece? Se hoje ele precisa, para atuar com este público, de uma baita formação, de muitas horas de estudo e prática docente, o que vai acontecer com o decreto? As escolas vão exigir apenas o quê? Ah, você é pedagogo? Fez a faculdade? Vem cá, então. Entra aqui, você vai atuar com 40 alunos, 20 são de inclusão, 20 não são. Ah, mas eu não sei. Olha, tem aqui um cursinho de 80 horas de capacitação para você que o governo federal está dando. Ponto. Aí entra mais um outro problema, né? Os autistas, eles não são iguais, né? Um não é igual ao outro, ou seja, nós temos aí o nível de suporte 1, 2 e 3, temos aí o autista nível 1 com altas habilidades, que é diferente do autista com outra... Com deficiência intelectual, por exemplo? Deficiência intelectual, ou seja, como é que ele vai definir um estudo para cada um deles? Eles são diferentes um do outro, Tem né? um curso de 80 horas. É impossível isso. Como é que a criança vai aprender? Como é que ele vai... Não tem como, é impossível. E um outro detalhe, né? Dentro de uma sala de aula, por exemplo, ele pega lá, coloca 5 autistas nível 1 de suporte. Como é que esse professor vai dar conta de 5 autistas de nível 1 de suporte, se cada um é diferente um do outro? Aí eu tenho aqui, ó, na minha casa, dentro da minha casa, o meu filho, que é a voz dele, né? Ele mesmo pode contar o que ele fazia dentro da sala de aula quando a hora dele ficava ociosa. Ou seja, ele termina de fazer a sua lição. O que você fazia, filho? Ó, quando eu tava, acho que no primeiro aninho, eu fazia o quê? Terminava as lições, né? Eu ia pra sala do 5º ano. Que uma professora lá me acolhia. Ela me deixava ir lá pra sala deles pra aprender com o 5º ano lá. De maneira informal. Aí então assim, eu terminava, ou eu ficava andando pela sala, na verdade eu ficava andando pela sala. Só que minha professora reclamava, pô, ele tá andando pela sala. Sabe o que eu fazia? Eu saía da minha sala, ia pra sala do 5º ano, ficava lá. Isso é tá? Você imagina com 5, 6. Outra situação. E cada vez mais tá crescendo. E atrapalha as crianças típicas também, né? Época, ou seja, não vai aprender nem as atípicas e nem as típicas. Naquela época, eu era o único. Hoje em dia, eu vejo das salas lá, sei lá, 3, 4, até 5. Então, assim, cada vez mais os números de diagnósticos estão crescendo, cada vez mais tá crescendo isso, né? Como é que pode? E nós já temos também um outro problema, né, doutora? Que é acompanhante de sala, né? Então, é isso que eu ia falar. Exatamente. Nós temos leis que garantem o direito ao AT, que é o acompanhante terapêutico, que é um profissional especializado naquela deficiência para atender aquele aluno, que ele vai dar todo o suporte, inclusive pedagógico. Com o decreto, isso também cai. Nós não vamos ter mais um profissional deste especializado naquela deficiência. Nós vamos ter um profissional de apoio com... Agora vem a... bomba. Tudo que é ruim pode piorar. O profissional de apoio, ele pode ser formado no ensino médio com um curso de 80 horas. Entendem? Ou seja, qual a qualidade que este aluno com deficiência vai ter na escola, inclusive para a própria permanência? Vira um grande depósito. Como que ele vai entender alguém, né, com uma deficiência se ele não, teve realmente um estudo grande para isso, né? Exato. Eu, sinceramente, doutora, eu acho que deveria cair uma luz na cabeça do Lula, com todo respeito, presidente, criar vergonha na cara, porque só o senhor pode revogar. Decreto do Poder Executivo Federal só cabe ao presidente fazer também a revogação. Então pegue ali pessoas, entendeu, capacitadas para avaliar, por exemplo, a doutora. É uma pena que a doutora não é deputada federal, cara. Porque senão ela ia movimentar tudo lá, né, doutora? Com certeza, iríamos. Iríamos, né? Porque a doutora é pré-candidata, né, doutora? Para as próximas eleições. Sim, isso, sou pré-candidata. Imagina se a doutora tá lá, meu. Hein? É fora da curva. Cara. Eu até faço um apelo aqui aos deputados federais aí que olhem bem para esse decreto aqui, porque é fora da curva isso, gente. As nossas crianças não vão aprender
as crianças atípicas não vão aprender, as crianças típicas não vão aprender, ninguém vai aprender mais nada Posso aqui. falar uma coisa? Vai, o negócio... Não é possível que ele tenha lido isso. Não, eu não. juro por Deus. Ale, eu não Ale, tô entendendo. a gente sabe que... Ele não leu isso aqui. Ale, as crianças especiais, não vamos falar de PCD, vamos falar de TEA. A gente sabe que já existe um certo abandono. Esse decreto veio para chancelar o abandono total, Mas cara. ele não está só abandonando a criança atípica, ele está abandonando a criança típica também, porque não tem como um professor dar conta de tudo isso. Tem. Exatamente. O que ele fez foi acabar com tudo, na verdade. Ele atrapalhou as crianças típicas, atrapalhou as crianças atípicas, atrapalhou os pais, atrapalhou os profissionais da saúde. Ou seja, ele fez um bololô aí que... Não, é uma bola de meu Deus neve. do céu. É uma bola de neve, isso. doutora. É por isso que eu continuo dizendo. Ele não leu isso aqui, é Não, impossível. não é possível. Alguém deu isso aqui na mão dele e falou: ô Lula, assina esse negócio aqui, ó. Assina isso aqui, que isso aqui vai ser bom. Sem ele ter nem noção daquilo que ele estava assinando. Ele só meteu a caneta lá e falou: ah, vamos embora, vai, tá bom, então tá tudo certo. Sim. Eu acho o seguinte, se o Lula ele fosse um profissional dessa área, se ele tivesse um filho autista, se ele tivesse uma pessoa próxima a ele, né doutora? Sim, Aí exatamente. ele entenderia como funciona, né, Ale? É isso. Porque não é possível, gente. Eu tô lendo, tá? Enquanto vocês estão falando, eu tô lendo aqui o decreto aqui. Ele coloca aqui: garantia de acessibilidade e o incentivo de desenvolvimento de tecnologias que possam assegurar o direito à educação ao público da educação especial e o quê? Pelo amor de Deus, eu não vou ficar nervoso hoje aqui. Sim, todos nós ficamos. Eu acho que a indignação de vocês é a indignação de todo o país, principalmente das famílias, dos estudantes e da comunidade PCD e escolar, porque os professores, eles estão se manifestando muito a respeito. E eu digo mais, quem escreveu o decreto não conhece a nossa realidade. É isso aí. A realidade do nosso país. É isso aí. O Lula assinou e é de corresponsabilidade a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, a Macaé, e também o secretário executivo do MEC, do Ministério da Educação, que é o segundo cargo mais importante no MEC. Ou seja, pessoas que deveriam ser técnicas e capacitadas para entender minimamente o que o decreto significa. Por exemplo, os recursos, o orçamento vai ser direcionado ao atendimento, à inclusão escolar, às escolas regulares. Isso já existe. Nós já temos muito orçamento. Dinheiro não falta para a aplicabilidade de leis que já existem, que garantem direitos de crianças com deficiência nas escolas. Mas ele vai tirar a médio e longo prazo os recursos que vão para as escolas especializadas. Porque a partir do momento que o decreto diz que todos os alunos de 4 a 17 anos precisam estar matriculados na escola regular, então ele tira a possibilidade das famílias optarem pelas escolas especiais, pelas escolas especializadas, como a PAI, Pestalozzi e tantas outras. A gente cita a PAI e Pestalozzi porque são famosas, são grandes e têm há muito Deixa eu falar uma tempo. coisa para a senhora. Eu vou pegar novamente o exemplo do Wesley, que teve aqui, né, ali, o vereador. É uma cidadezinha bem pequena, Caiuá, né? Caiuá. Do lado de Epitácio, Presidente Epitácio. E lá ele sofre, como vereador, ele sofre um sério problema na Câmara, com a população, porque não tem apoio. Não Sim. tem, doutora. Então a doutora falou que os orçamentos estão aí e todos ganham. As cidades pequenas não ganham. Exatamente. Não ganham. É Vai porque ter é mal problema muito direcionado. sério. Doutora, fala um pouquinho assim para nós. A senhora, pelo que eu entendi, a senhora... obviamente a senhora é da área, a senhora entende demais disso, cuidou do meu filho, inclusive, né? E vem como pré-candidata a deputada federal. A eleição, galera, que tá aí em casa, é ano que vem. Acha que tá longe? Tá longe não. Ano que vem, mais uma vez, o cidadão vai ter o poder de escolher. E depois não reclame. Quando a gente fala sobre candidatos, pré-candidatos, quando a gente fala pessoas, tem que pegar pessoas capacitadas. Então hoje a doutora vem aqui, né, Ale, para mostrar mais uma vez. Eu entendo que tinham que ter 10 programas com a doutora, porque ela entende demais. Então ela vem mais uma vez aqui para ensinar para nós, para mostrar para nós, e agora com esse decreto novo. Então, assim, como pré-candidata, né, doutora, a gente entende que hoje, graças a Deus, com as redes sociais, né, Ale, a gente consegue chegar mais fácil na casa das pessoas, e que as pessoas se atentem a isso, que os cidadãos se atentem a isso,
para no ano que vem escolher as pessoas certas para votar. Entendeu? Aqui ninguém está pedindo voto, aqui ninguém está falando nada disso. A gente está só uma questão de questionar hoje como está funcionando o nosso poder legislativo e o executivo lá em Brasília. Não está funcionando. O exemplo é esse decreto, né, doutora? Sim, Não tem, exatamente. desculpa, mas com todo respeito, vem um presidente da República, não tem noção o que é esse mundo do TEA, não tem noção o que é esse mundo dessas crianças Sim. na escola, seja pública ou privada, baixa um decreto e acha que tá tudo bem, tira a responsabilidade de um, coloca no outro, dali a pouco o pai, que ganha 3, 4 salários mínimos por mês, não vai ter condições de pagar 10, 12% de aumento na escola, porque a escola vai ter que cobrar mais caro para contratar pessoas ou para, né, dar um curso de 80 horas para aquela e vai ter gasto, entendeu? E é isso, é uma bola de neve que o nosso presidente está acostumado a fazer. Entendeu? Ele começa aqui, vai caindo, vai caindo, vai caindo, cai no colo do consumidor. E as profissionais capacitadas, como é a doutora que está do nosso lado aqui, fica indignada, né, doutora? E com toda razão. Sim. É por isso que a gente tem que ter lá dentro do Congresso pessoas capacitadas nas áreas, né, para que elas briguem por essas burradas que fazem aí, que elas vão para cima, discutem mesmo, batam o pé e falam, não, isso aqui tem que ser mudado, tem que provar, e ó, da próxima vez você não assina isso aqui, ó. Não vou xingar, não, vai. Doutora, a melhor saída, então, para isso é a revogar. Sim, Não vai fazer emenda, não vai fazer nada, revoga. revoga. Né? Revoga. Sim. Melhor saída. Exato, porque o que acontece? Com relação a. Você falou sobre os recursos das cidades pequenas. A gente tem muito dinheiro para a educação que ainda não está, não está atingindo a meta fiscal. Não atinge a meta fiscal, embora se tem muito recursos. Realmente, os recursos não chegam nas cidades menores, né? Quando chegam, é para atender uma determinada região por conta da quantidade de habitantes, a gente Isso. sabe como é que funciona. Exato. Mas as cidades continuam ficando vulneráveis e negligenciadas por conta do governo federal que não sabe direcionar recursos. As escolas especializadas que são gratuitas, né? Elas são institutos privados, mas são gratuitas para a população, principalmente população mais necessitada, porque existem escolas especializadas particulares que as famílias que podem, elas acabam pagando por esse tipo de educação, mas as APAES, a Pestalozzi e tantas outras, elas atendem de forma gratuita para a população, mas recebem recursos governamentais. Esses recursos vão parar de ser repassados, ou seja, a longo prazo essas escolas fecharão as portas. Sim, sem dúvida. E essas crianças todas que hoje são atendidas por essas instituições vão ser crianças acolhidas pela escola regular, onde o professor, infelizmente, não vai conseguir dar todo o Absurdo. atendimento Já de não dá qualidade hoje. que Absurdo, necessita. Já não dá hoje. Né? pelo E amor de Deus. existe uma contradição muito grande, porque eles estão tirando a necessidade do laudo para as escolas não vão fornecer o laudo, então volto a falar que existe um equívoco, que o professor não vai dar laudo, ele só vai olhar para o aluno e entender a necessidade daquele aluno sem o laudo, e ele vai se responsabilizar por esse parecer, ou seja, ele vai... E a gente cai num campo muito perigoso, né, doutora? Porque a gente vai deixar nas mãos de um professor avaliar isso. Sim, é muita responsabilidade Você para entendeu? ele. Olha a responsabilidade que está jogando nas mãos de um professor. Não, e deixa na mão de um professor um autista nível 1 de suporte com altas habilidades. Isso. Ou com QI superior, que eu esqueci até o nome da outra palavra. A superdotação. Superdotação. Como é que faz? Não, e aí o professor está em conluio com o dono da escola. Aí, vamos conversar aqui. Vai, eu sou o professor e o cara é o dono da escola ali. Tá acontecendo isso, tá aí o dono da escola. Não, mas fala que não tem nada, porque eu não tô conseguindo mais pagar, tá difícil, só se aumentar a escola. Volta lá e fala que tá tudo bem. Cara, ele vai obedecer a ordem do dono da escola, quando a gente fala na instituição privada ali. Temos vários E E problemas. na instituição pública, quando a gente pegar a cidade pequena, não vai ter recurso. Sim. Imagina o bolo de neve que isso vai formar, porque assim, existe a obrigatoriedade da matrícula dos 4 aos 17 anos, e isso é legal, está na lei, né? Inclusive na LDB. As escolas, elas não podem se opor à matrícula de crianças com deficiência, com autismo ou qualquer outro, né? Ou outra deficiência. As escolas, elas, por lei, ela é obrigada a matricular este aluno.
Com o decreto, ela vai ser obrigada a matricular o aluno com deficiência, mas com qualquer nível de deficiência de suporte. Uhum. Realmente, as escolas não estão preparadas. E não é porque hoje, atualmente, a escola não está preparada. Pode ser que daqui a 20 anos as escolas estejam super, ultra potentes, mas ainda assim não estejam preparadas. Uhum. Porque nós temos países como Estados Unidos, Finlândia e tantos outros que a escola regular é de boa qualidade. E ainda assim existem as Ainda escolas estão, especializadas para pessoas com deficiência sim. de nível muito alto de suporte, né? E existe uma contradição em desafogar o SUS dessa carga de alunos, né? Dessa quantidade de alunos em idade escolar. Olha só como isso está sendo muito maquinado, de forma muito grosseira a prejudicar o cidadão, o ser humano, o país. Há poucos dias, eu fiz uma baita postagem sobre isso, contando a mentira que está acontecendo, com relação há poucos dias o nosso ministro da Saúde, ele lançou o quê? O SUS vai fazer diagnóstico de autismo com o MChat. MChat é um protocolo que é utilizado para diagnóstico de autismo. Só que é um protocolo sem licença, é um protocolo gratuito que você baixa no Google, qualquer pai, mãe, qualquer ser humano pode baixar. Ai, meu Deus. Com 23 perguntas. É um protocolo para a primeira infância de crianças até 3 anos e meio, entre 1 ano e meio a 3 anos e meio de idade. Fora essa faixa etária, é um protocolo que não atende. Não faz diagnóstico de outra faixa etária. Aliás, nem é para um diagnóstico, é para uma ideia, uma hipótese, uma sugestão de TEA. E aí, então, o ministro foi lá e disse isso é inovador para o SUS. Não é inovador. Porque isso, a Associação Brasileira de Pediatria já coloca isso como sendo necessário para o pediatra identificar a possibilidade de autismo nível 3. Nas crianças, porque o nível 3 é muito mais evidente. Então, o pediatra já logo de cara já consegue identificar e assinalar ali no protocolo de 23 questões as dificuldades daquela criança, no desenvolvimento da criança. Então, não é inovador, não vai fazer diagnóstico. E não tem o tete-a-tete também, né? E a criança não vai ter o tratamento porque a gente não tem profissional suficiente para o tratamento, para a intervenção precoce. Nós acreditamos no diagnóstico precoce desde que ela tenha uma intervenção precoce. Tá. Só que o SUS não vai ter essa possibilidade porque a gente não tem isso ali a todo momento, na UBS, enfim, pelo SUS. O que acontece que eles vão fazer essa possibilidade de hipótese diagnóstica no SUS, através do MChat, para crianças até 3 anos e meio. A matrícula na escola é obrigatória dos 4, obrigatória, lógico que a creche ela é importante, ela é contemplada, mas a matrícula obrigatória por lei é de 4 a 17 anos. Ou seja, dos 4 a 17 anos, eu estou desafogando o SUS de pessoas, de crianças que necessitam de diagnóstico e que não vão ter porque não precisa mais. E aí agora o Senado está analisando um PL, um projeto de lei encaminhado pelo governo, onde o SUS vai fazer diagnósticos para adultos e idosos de autismo. Vocês entendem que, no mundo, a quantidade de pessoas que buscam por diagnósticos é justamente entre os 4 e os 17 anos, porque é a idade escolar, em qualquer lugar do planeta? Sim, Sim. é onde mais dá problema, é onde mais aparenta, É onde mais mais aparecem né? problemas. onde mais causa, né? Então, o governo federal vai desafogar o SUS com esta população, com este público entre 4 e 17 anos, jogar a responsabilidade para a escola. Essas pessoas vão ficar sem diagnóstico, e sem diagnóstico não é direito garantido, ou seja, uma pessoa sem um diagnóstico, sem um laudo, ele não tem o direito dele garantido por lei, nem se a família judicializar. Porque pode entrar na justiça e o juiz vai falar, pô, peraí, como assim? Você está exigindo uma coisa, mas aqui não está escrito seu filho é autista para você ter esse direito. Entendem? Você é advogado, você sabe disso. Deus do céu. Aí, essa semana, eu criticando muito o decreto, uma pessoa que trabalha comigo falou assim, você está reclamando do quê? Você é perita judicial, vai ter mais trabalho para você, porque os juízes vão ficar naquele problema de entender se a lei é válida, se não é válida, se o decreto vale, se não vale. O juiz sabe que a lei vale mais que o decreto, mas assim, o que eu preciso me basear no quê? Então, eles vão te nomear mais vezes para você participar mais, né, das perícias. Eu falei assim,
isso não me ajuda em nada. O que adiantaria muito é que que as pessoas tivessem o direito a ter o laudo, ao diagnóstico e os direitos todos garantidos sem constrangimento. Não, e sem contar que entrar no Poder Judiciário para resolver algo não significa que vai resolver. Exatamente. E mesmo que resolva, é moroso. Exatamente. Então a gente pega uma criança, né, Lê, com nível 3, que não tem laudo, precisa dessa confirmação, desse laudo com urgência, não vai contar com o Poder Judiciário da forma que está aqui. Por quê? Sim. Vai ter que entrar com o processo inicial, vai ter que chegar com um trabalho pericial, Exatamente. procurar a profissional responsável por esse trabalho de perícia, aí ela vai pedir 60, 90 dias para poder elaborar o laudo, porque ela já tem muito trabalho, e aí o processo passa 7, 8 meses e ainda o direito daquela criança nível 3 não obteve nada. Sim. Então, assim, a gente pega o nosso executivo, mais uma vez, esse fabuloso Lula, entendeu? Que cria as coisas e não tem nenhuma capacidade, Ale. Desculpa falar isso, cara. Ele não tem nenhuma capacidade. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos lá. Hoje a senhora, como pré-candidata a deputada federal, não quero nem falar desse decreto. Esse decreto devia ser revogado. Isso é fato, Sim. né? Eu espero que as cabecinhas lá na Câmara possam mexer pecinhas lá para mudar a cabeça do nosso chefe do Executivo Federal. Mas, enfim. A doutora entende que as leis que hoje nós temos, a Berenice, Piana e etc., decretos, PL que vão surgir, etc., são suficientes para as questões do TEA? Ou a senhora acha ainda que precisa, por exemplo, fazer emenda na própria lei, precisam criar coisas novas? Porque quando a gente fala, novamente eu vou apertar essa tecla, eu sou pai, eu tenho filho na escola e eu pago a escola dele. Sim. Só que quando a gente fala, né, Luíde, sobre a questão do TEA dentro do ensino privado, a gente tem que pensar também no empresário que é dono da escola, a gente tem que pensar no pai que paga, no empresário que é dono da escola, porque esse cara vai ser responsável pelo nosso filho. Uhum. Sim. Né? Sim, Que sim. tem autismo, e ele vai ficar lá pelo menos 4, 5 horas dentro da escola se não for período integral. Exatamente. Né? Então, dito isso, doutora, falta alguma coisa? Falta muita coisa. Muita coisa. Eu digo o seguinte, e é lógico que quem acompanha, né, as legislaturas sabe disso, que nós somos o país que mais sanciona a lei. De todos os países, nós somos o que mais sanciona a lei. Lei nesse país não falta. Esses dias eu até dei risada porque tem uma deputada federal que ela entrou com um projeto de lei que diz que os alunos com autismo deveriam ter um plano educacional, né? Um roteiro educacional diferenciado dos demais alunos. Eu fui lá e eu não me aguentei, né? Assim, o dedo coça. E aí eu fui lá e escrevi, mas deputada, desculpa, isso já existe, que é o PEI, Plano Educacional Individualizado. Você não vê que ela está sabe de criando tudo, né? nada, Você né? viu? Não Aham. está criando nada e nem melhorando o que já existe. Verdade. Então, assim, nós já temos leis. É lógico que ainda falta muita coisa, falta uma visão, às vezes, muito mais específica para determinadas leis, coisas que existem há muito tempo e que precisam ser atualizadas por conta de toda a complexibilidade atual, né? A quantidade de alunos com deficiência, inclusive com autismo, né? Nas escolas, não só nas escolas, mas também na área da saúde, enfim, na infraestrutura, acessibilidade e tantas outras coisas. Nós ainda precisamos aperfeiçoar o que já existe e criar dispositivos que não existem, mas que vai garantir o direito das pessoas a terem aquele tipo de serviço, por exemplo. Só que, vamos supor, nós não temos um protocolo nacional, que é algo que eu falo muito nas palestras com os professores, e eles vão à loucura, porque eles clamam muito por esse tipo de coisa, de documento. Nós não temos um protocolo nacional que ajude o professor na sala de aula ou a escola em si a lidar com a crise Isso é um problema. do aluno, Uau. com a crise Você individual sabe do disso, né, aluno. Milão? Ah, é. Os alunos, eles vão para a escola, é óbvio que por uma questão sensorial ou comportamental, eles podem ter crises ansiosas, onde eles vão, né, por conta da sobrecarga, eles podem ser agressivos, eles podem enfrentar o professor e eles podem se autolesionar. Uau. E aí, este protocolo de manejo da crise, ele ajudaria o professor na sala de aula a saber o que fazer.
Porque o professor não sabe o que fazer. Sim. Ninguém sabe. Verdade. Muitas vezes nem o pai e a mãe bate sabem. de frente, É, aí exatamente vai, isso, arruma bate de confusão. Sim, e aí hoje nós vemos cada absurdo acontecendo, professor amarrando o aluno, professor prendendo o aluno, professor botando o aluno na cadeira e amarrando, enfim, É. professor em cima do aluno tentando conter a crise do aluno, ou seja, eles não sabem o que fazer. Não está certo ter esse tipo de conduta do professor, mas também ele não tem alguma lei, algum protocolo que faça com que ele tenha segurança no manejo daquela crise. E aí, tendo um protocolo, o professor, o profissional da educação vai ter segurança no que ele pode fazer. Olha, eu posso agir assim, assim, assim. O pai e a mãe que está em casa, ele vai ter tranquilidade e segurança. Olha, meu filho está na escola e se ele tiver uma crise, o professor vai ter tal ação. Uhum. E o aluno, ele vai estar seguro. Por quê? Porque ele não vai sofrer uma outra agressão, né, de um adulto ou de um profissional da educação, justamente por não saber o que fazer com ele. Ou seja, toda a comunidade é beneficiada, inclusive os alunos típicos. Por quê? Os alunos típicos, quando um aluno que está em crise, uma sobrecarga, enfim, ou uma crise agressiva, os outros alunos acabam sendo prejudicados. Acaba a aula, todo mundo para a quadra, ou sai do ambiente, ou até algum aluno acaba apanhando, o próprio professor acaba apanhando, enfim. Se a gente tiver um protocolo, isso falta no nosso país. Tanta lei, tanto decreto, tanta coisa assim, nada a ver, porque até agora ninguém discutiu isso, porque tem medo, ou porque não entende. Porque no episódio que eu participei, eu lembro que eu disse o seguinte, a qualidade dos nossos políticos é muito baixa. Porque eles não pensam além, não pensam fora da caixa, não entendem, não vão até o problema, não compreendem o público-alvo daquela legislação, daquele PL, daquele decreto que eles estão fomentando. Então, é necessário conhecer aquela comunidade, as necessidades daquele público para poder, então, formular alguma coisa. E falta isso no nosso país. Nós não temos isso. E outros tantos dispositivos que ainda faltam ser lançados, porque a gente vê, a gente acompanha, vocês acompanham no dia a dia, eu vejo que vocês acompanham não só por causa dos filhos de vocês, Luíde e Noah, mas por conta de outras pessoas, vocês acabam acompanhando e dando suporte para essas pessoas, seja no direito, seja na questão social, familiar, vocês ajudam, enfim. O que falta é essa sensibilidade, entender o que realmente necessita. Outra coisa, nós precisamos melhorar o que já existe por conta das atualizações que devem ser feitas. Uhum. Além disso, a aplicabilidade. Hoje nós temos diversas leis que não são aplicadas. Não são aplicadas no dia a dia, no cotidiano, isso constrange as pessoas, porque existe a lei, a pessoa solicita que aquilo seja garantido, cumprido, mas a lei não é aplicada. Não existe fiscalização. E uma das principais e mais importantes, né, funções do legislativo seria não apenas formular leis, mas também fiscalizar para que elas tenham, para que elas cumpram, sejam cumpridas, né? Isso não acontece. E, infelizmente, não acontece por lado algum, nem pelo executivo, nem pelo legislativo. E o judiciário geralmente fica perdido porque a gente tem N leis falando sobre o mesmo assunto e aí é justamente por isso que funciona o perito, né? Para ajudar o juiz a tomar decisões. Então, isso falta, e é uma falha muito grande que a gente tem hoje da capacidade da competência dos nossos legisladores, né? Um dos motivos de eu ter o interesse e aceitar a condição de ser uma pré-candidata a deputada federal é justamente por causa disso, porque vocês me conhecem, vocês sabem que desde sempre eu tenho pautas que não são discutidas e que eu vejo a necessidade, quando a gente procura um deputado, seja estadual, seja federal, eles acabam achando que, poxa, mas não é o meu público. Ou mesmo que seja o público, porque tem muitos que utilizam a bandeira do PCD só para ganhar voto e modismo, etc. Eles acabam falando, poxa, mas isso me reverte no quê? Olha, me leva num grupo de pessoas, que aí então a gente conversa sobre esse assunto, eu ganho o apoio deles e aí então a gente tenta fazer alguma coisa. Ou seja, um toma lá da cá. É um trocadinho, verdade. Né? Por isso a importância na eleição ano que vem, a gente escolher as pessoas certas, né, Ale? Para poder brigar por nós, né? Eu como pai de autista, você também, né, Ale? Se a gente pegar toda a área do PCD que a gente trata também, mas a gente ter pessoas capacitadas ali para conversar não, para criar leis, para criar emendas, para ajudar na Câmara, seja, né, favorecer ali na Câmara do Senado, dos deputados, enfim, fazer algo, gente, fazer algo.
eu não tenho nada contra as pessoas que são candidatas, doutora. Né? Quando chega no momento da eleição, momento oportuno, Sim. vai e se candidata. Agora, se candidata e não sabe nem o que vai fazer, cara. É isso. Sabe? Aqui. Com todo respeito, cara, eu quero ser deputado. Por quê? Ah, porque eu quero. Aí o cara vai ficar 4 anos lá, não vai fazer nada, entendeu? Por quê? Porque no primeiro ponto, ele não tem conhecimento de nada, entendeu? E foi eleito. Sim. Foi convidado ali pelo partido, Foi né? eleito, Ô, entrou, né? Filho, vem cá, ó, Não, entra sim, aí pra você ganhar uns exatamente. votos. Nós Tal, temos aí, sei lá. eu não vou citar Eu nomes, estou mas na nossa história política, nós temos aí comediantes que foram candidatos, ganharam a eleição, fizeram mais 2, 3 cadeiras, entendeu? E deixava claro, quando ele ia falar na televisão, que ele não sabia de nada. Ah, justo. Ele não sabe, mas vota em mim, mas eu não sabia de nada. Então, ou seja, e a galera votou. O cara teve 7 milhões de votos, sei lá quantos votos ele teve, é um absurdo. Mas ele deixou claro. Então, hoje, gente, o nosso país, ele tá muito carente de uma boa política. Tá muito carente, doutora. Exatamente. Então, para mim, é uma honra receber a doutora aqui como pré-candidata a deputada federal, porque é uma pessoa que tem conhecimento para poder chegar lá no momento oportuno, entendeu? E mudar, né? Tem que ter pessoas lá que tenham propósitos, né, gente? Propósito. Que entra ali pô, eu quero entrar para fazer isso aqui, ó, para ajudar as pessoas nisso aqui. Não simplesmente para sentar ali, pegar uma cadeirinha. Ah, você sabe o que o deputado federal faz? Não sei, também vota em mim, porque eu também não sei, me põe lá e tá tudo Tá certo. tudo certo. Foi assim mesmo, né? A Isso, campanha Foi mais toda. ou menos isso. Amigo, vamos aproveitar Vamos. esse momento de descontração, porque o papo tá pesado aqui, e vamos falar um pouquinho da nossa rede Darush? Vamos lá, ó. Grupo Darush, maior rede de concessionários de São Paulo, com especializações. Agora a BYD entrou também com vários carros para PCD. Agora que ela está aqui produzindo veículos, né? Foi liberado aí uma leva de carros para PCD aí, Marcelão. Que legal. Entra o King, entra o Song Pro, o Mini. Então, para quem tem CNPJ, para quem é PCD, entrou uma leva de carros aí com preços muito atrativos. E assim, a questão lá é o atendimento, né? As pessoas lá são especializadas em atender bem o público PCD. Então, eles vão te ajudar lá a tirar a documentação, a te orientar como é que faz, né? E então você vai ser muito bem atendido, coisa que outros lugares por aí, como nossos, né, convidados aqui já falaram, não foram tão bem atendidos assim. Então, procura uma de nossas lojas lá. É a Nissan, é a Jeep, a Fiat, a BYD, a Honda. Todos lá vão atender vocês muito bem. É isso aí, obrigado Rede Darush por nos ajudar ajudar aqui. a trazer esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado mesmo de coração. É isso aí. Né, doutora? É isso. Agora vocês falaram sobre a minha pré-candidatura à Câmara Federal. Isso. Nós precisamos agora também de alguém para nos ajudar na Assembleia Legislativa, porque os deputados estaduais são muito importantes para o nosso estado, porque são eles que vão aprovar leis dentro do nosso estado. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, então vão aprovar leis no estado de São Paulo. Sim. E vão, inclusive, ajudar, né, na ampliação, na implantação de leis que vêm do governo federal para os municípios, enfim. Vão disponibilizar recursos para os municípios para poder atuar justamente nestas áreas. Então, assim, da mesma forma que eu digo que, assim, tive que ter bastante coragem. Lógico que a gente trabalha muito tempo e tal, mas vir como candidato, como candidata, é realmente, assim, encampar algo que Sim. é carregar nas costas uma bandeira, uma causa, enfim, pessoas que acreditam no seu propósito, né? Então, eu acho que a gente também precisa aqui de alguém para assumir aí, né, Eu posso, essa questão. eu posso dizer com toda certeza, meu amigo, nunca falei isso para você, para o Luigi, nem para a doutora, mas eu também sou pré-candidato a deputado estadual. Olha só, eu tá quero vendo? atuar no estado de São Paulo, eu quero fazer um trabalho sério no estado de São Paulo, então tem a doutora aqui como pré-candidata a deputada federal e eu pré-candidato para deputado estadual. E se Deus quiser, fazendo um trabalho muito sério, né, doutora? É isso aí. Sim. Vamos deixar nas mãos de Importante é Deus
e chegou o momento da gente fazer e mudar alguma coisa, né, Ale? É isso mesmo. É isso. A Alesp, pode deixar a nossa Assembleia Legislativa aqui de Precisa. São Paulo, precisa de alguém assim, viu, Marcelo? Que Precisa. nem você, uma pessoa preparada, advogado, pai de família, que tá na causa PCD, né? Que é conhecido, que tem um nome consolidado, as pessoas confiam, então precisa, né, de pessoas assim como você. E que bom, fico feliz. Estamos juntos. Né, pela sua determinação Estamos e juntos. conta com a gente também. Estamos juntos porque eu fiquei muito indignado quando eu recebi o vereador Wesley aqui. Eu sempre vou apertar essa tecla, Ale. Aí o Luigi vai até dar risada, mas é um negócio sério, mas ele vai rir. Ele chega para nós, doutor, e fala assim que a festa de rodeio lá recebeu 580 mil reais de recurso para fazer uma festa de rodeio. E ele lutando lá como vereador para conseguir um centro de apoio, um centro de atendimento para a questão do TEA. Pois é, Então, ou prioridades, seja, né? teve um deputado federal, ele não falou o nome para nós, tá Não certo. quis, Foi não ético. Não quis falar. Mas teve um deputado federal que naquela época mandou recurso de 580 mil reais para investir no rodeio. Enquanto o cara estava precisando de um centro de apoio. Pois é, prioridades da política. Você vê, né? Ela vai estar com 80 anos e ainda vai lembrar disso. Vou lembrar disso, cara. Eu vou lembrar disso, vou levar para minha pré-campanha. É porque dá indignação Entendeu? na Porque gente, né? eu Ah, fico é indignado. forte, é. Certeza, Né? Porque uma coisa é você estar numa cidade grande, Luigi. Uma coisa é você ter uma estrutura, graças a Deus, dos seus pais, que pode te dar uma escola boa, né? Pode contratar uma pessoa para cuidar de você, para você ter o laudo, né, Ale? Hoje você tá aqui com a gente, Uma lutando pessoa por incrível, isso, né? pra Pô, fazer. demais, né? Cuidou do meu filhotinho também. Então, agora, isso é uma situação. Agora, pegue lá os municípios pequenos, com 5, 7 mil habitantes. Sim. Tá tudo esquecido, cara. Ninguém lembra. O pessoal da zona rural. Você entendeu? Ninguém lembra. Ninguém Então, nem chega lá, né? é esse Zona tipo de rural. coisa que o deputado federal, o deputado estadual precisa olhar. Não é só pensar em voto, não, gente. O cara já foi eleito. É isso Entendeu? mesmo. Se ele já foi eleito, tira o Faz bumbum o da seu cadeira. trabalho. Faz justo, É né? só Tira fazer o o bumbum da trabalho. cadeira e começa a atender É. as redes sociais, começa a pegar Faz o avião, trabalho. carro, bicicleta e ir para esses É isso lugares. mesmo. Doutora, É deixa isso eu te mesmo. fazer uma pergunta. Você tá conversando aqui com a gente sobre coisas muito interessantes, muito legais. E você tem uma conta no Instagram. Sua conta fala sobre isso? Fala um pouco sobre Fala. a parte PCD, parte política. Sempre. Sempre. Por favor, pode passar para as pessoas aqui que estão assistindo a gente sua conta do Insta. Obrigada, Suas Luigi. redes sociais, né? Tudo Obrigada isso, por gente. falar disso, né? Pela publicidade. A minha conta, tanto no Instagram quanto no Facebook, é @DRA, de doutora, .Regiane Souza Neves. E lá eu sempre posto tudo sobre inclusão, educação, saúde mental, gestão pública, política, enfim, tudo que há de necessidade que a gente entende que é necessário para as pessoas saberem. Porque muitas pessoas a gente fala assim, sempre fala, né? Puxa, o Google tá aí, hoje tem chat com IA, então tá tudo muito simples, as pessoas pegam ali, tudo pronto e tal. Mas o que acontece? Eu procuro dar qualidade àquilo que eu posto. Então, sempre com base, né? Com bastante embasamento científico. Você sabe, eu também tenho 16 livros publicados sobre esses assuntos todos, então eu sempre pego trechos do meu livro Olha isso, e desculpa jogo te lá na cortar, rede doutora. social. Uma pré-candidata a deputada federal. A galera de casa tá ouvindo? 16 livros. Você Mas- entendeu? Por isso, Ela não, por isso ela que não a gente escreveu fala. um, ela não escreveu dois, foram 16 livros, entendeu? E aí trabalhando, né, sempre na área, né, doutora, há muitos Sim. anos, décadas trabalhando aí, essa é a nossa pré-candidata a deputada federal, cara. Por isso que E- a gente fala uma, duas vezes dela aqui, não dá não, gente. Tem Todo que- programa, doutora, vira e Assim, mexe, a gente fala da meu, doutora. Aproveitar o gancho que ela falou do Insta dela, fala o nosso, né? Instagram é Poder Sem Limites Oficial. Aqui o YouTube, onde vocês estão assistindo, né? Já se inscrevam, deixem um like, compartilhem para mais pessoas verem, se conscientizarem, né? Com tudo que a gente fala, conhecerem mais a doutora, né? E também o nosso Insta de cada um aqui, que é drmarcelo.souza, Alexandre Sofia 3 e Luigi _autista, meu YouTube Luigi Souza Aventuras Autista. Gente, se inscrevam em todos, porque todos os instas aqui falam sobre isso, né? Sobre esse assunto que é muito, né? Um assunto nobre, né? Sobre o PCD, sobre a deficiência. Então vai lá, se inscrevam aqui e compartilhem para as mais pessoas ficarem, né, É isso sabendo aí. do nosso conteúdo aqui. É isso aí, aproveitar a deixa do Luigi e dizer que tá acabando, né, Ale? Ah, meu. Mais um Foi tão episódio. rápido, O nem assunto, fala. quando é bom, bicho, Pô. passa muito rápido, tá louco.
Mas, ó, é o seguinte, Poder Sem Limites com força total, Poder Sem Limites aí, ó, lutando forte pelo PCD, lutando pelo nosso país, lutando pela sociedade. Mais uma vez trouxemos a doutora aqui. Muito obrigado, viu, doutora? Pode deixar as palavrinhas finais para essa câmera aqui, ó. Eu que agradeço. Eu agradeço novamente pelo convite, pela receptividade, pelo acolhimento. Nós somos uma família, né? Verdade. Já faz um tempo. Verdade. Nós somos uma família. E agradeço as pessoas que nos acompanharam, que assistiram, que tiveram esse momento de atenção para essa pauta. Lógico, nos sigam lá nas redes sociais, porque aí a gente continua essa conversa, É isso aí. né? E estarei à disposição para novos convites. Isso aí. Obrigado, Vai gente. ter, com certeza. Valeu, gente. Mais um. Valeu.